Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula do aquecimento da jornada Alma do Retrato, agora ao vivo. A jornada Alma do Retrato vai te mostrar o caminho passo a passo para você se tornar bem-sucedido no mundo dos retratos, que é uma área que eu já estou há bastante tempo atuante e apaixonado. E eu deixei todos os áudios em mudo aqui para não ficar muito barulho de fundo. Em alguns momentos a gente pode abrir para tirar dúvidas, mas vai ser uma conversa bem solta aqui, falar um pouquinho sobre direção de modelos, que eu sei que é uma parte que muitas pessoas têm dúvida, né? E gera bastante insegurança nos retratos, e é algo que esse assunto que a gente vai conversar aqui, com certeza pode ajudar muito nesse caminho de sucesso e de crescimento nos retratos, né? Para você ter confiança para ir a campo, para estar conversando com as pessoas, para estar deixando elas à vontade, para poder não estar ouvindo. Acho que o Ricardo está falando que não está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo ou não estão ouvindo? Deixa eu abrir aqui. Aqui tá ok. Tá ok? Beleza. Legal. Show de bola. Qualquer coisa, mandem uma mensagem aqui. Eu acho que não está travado o áudio de ninguém, né? Não sei direito. Mas qualquer coisa, mandem mensagem aqui. Depois a gente abre para conversar. E quem não estiver falando, deixa o áudio apagado, assim, em mudo, né? Para não ficar barulho de fundo. E funciona melhor. Se alguém quiser mandar uma pergunta até escrita também, eu vou olhando aqui. E quem quiser abrir o vídeo, também pode abrir, daí é legal, vejo vocês também, sei com quem eu estou falando, quem tiver coragem de mostrar, se mostrar aí, pode, quem não tiver com muita cara de sono ou já começou a beber, pode abrir para a gente se ver. Mas então, direção de modelos é uma área, né, que se fala muito, é importantíssima no retrato, talvez a parte mais importante no retrato, que, na verdade, a parte mais importante eu acho que é o relacionamento, né, com a pessoa que você está fotografando, e a direção faz parte desse processo, né? O quanto melhor você está nessa relação com a pessoa, né, você aprender até a postura certa, saber como conversar com essa pessoa, como interagir, eu acho que é aí que começa a direção, assim, é você entender com quem com quem que você está falando, né? Com quem que você está conversando, a pessoa ter confiança em você. Eu acho que esse é o principal. Mas aqui nessa aula eu trouxe, na verdade, um recorte da direção, que é a direção de modelos. Eu acho que pode passar como iluminação, como composição, por diferentes influências, né? E possíveis influências, né? E eu trouxe um pouquinho um recorte do mundo, né, da arte, assim, de pinturas, esculturas, um recorte de um período bem específico, para a gente pegar algumas inspirações, entender, assim, da onde surge essas ideias de direção, porque, na verdade, os escultores, os pintores já dirigiam muito os seus... eu não sei se estiver travando para mais gente, o Daniel está falando que está travando, eu não sei se o Anderson falou que está legal. É, é, Qualquer coisa vocês me falam, a minha internet às vezes dá uma falhada aqui, mas a gente vai sentindo aqui, tá? Qualquer coisa eu repito, me perguntem. Mas parece que para o pessoal está rolando aqui, maravilha. Então, essas influências podem vir de diferentes lados, e eu acho que é importante a gente pensar na direção de modelos como na composição, como na iluminação, que a gente pega influências de diferentes, tanto de outros fotógrafos, como também da arte, ou, né, de filmes, de outros tipos de influência. E tudo depende do que você está fazendo, né?
Num retrato corporativo, a gente tem que buscar, em geral, uma coisa mais séria. Não séria, não pode sorrir e tal, mas eu acho que você tem uma limitação, assim, de as limitações podem ser quebradas, mas em geral as empresas querem uma coisa de postura, da pessoa sair confiante, mostrar poder, mostrar sem exagero, né? Mas mostrar, né, uma postura confiante, de liderança. Eu acho que isso é uma coisa que acaba trazendo mais, né, do que algumas coisas de moda que vão para a ficção, de você pegar uma coisa mais dramática, em geral no retrato corporativo, no retrato para uma pessoa usar para divulgação da própria empresa, por exemplo. Essa dramaticidade pode aparecer às vezes, mas é menos comum, assim, né? Ou é menos imperante, assim, né? Você consegue dar umas pitadas no meio de uma sessão de algo mais dramático, algo mais teatral, né? Eu acho que também funciona. Mas aqui eu vou pegar uma referência de algo que eu vou compartilhar a tela aqui, de algo que até é um pouco mais teatral, assim, né? Que pega essa época do Renascimento e uma época que surge a anatomia, basicamente, também, né? E que é século XVI ali, século XVI, acho que fim do século XV já começa o Renascimento, não sei exatamente as datas, mas 15, 16, né? Pega Leonardo da Vinci, por exemplo, nasce no século XV e morre no XVI, né? E ele faz parte desse processo. E a anatomia surge oficialmente, assim, vamos dizer, no século XVI, bem logo depois de Leonardo da Vinci, apesar que Leonardo da Vinci tem um papel muito importante também na anatomia, né, nos estudos de corpo, nos desenhos. Eu acho que isso é super interessante você ver esse período que o corpo vai sendo percebido, né, onde a pessoa vai tendo mais atenção para as nuances do corpo, né? Eu acho que levando o corpo e as posturas para um outro nível que as escolas anteriores não eram um pouco mais limitadas, assim, né? No que era possível fazer. E traz até, eu acho que a gente vai acabar trazendo coisas um pouco de iluminação também e composição, porque essa época também traz algumas coisas particulares, assim, que eu acho que conversa com esse processo. Opa, como volta aqui, tá? Então, a gente começa falando um pouquinho de Renascimento, né? Que é esse século XV, século XVI. E essa época é bastante simbólica, eu acho que para a arte, né? E até para os retratistas, porque além de trazer coisas muito fortes, muito importantes para a fotografia, que é trazer esse conhecimento da perspectiva linear, profundidade, contraste luz e sombra, né? Que Rembrandt é muito famoso, que vem um pouco depois, mas já começa muito forte aqui, né? Contraste luz e sombra, que é algo que a gente usa muito no retrato, né? Tanto com iluminação natural como com flash. A naturalidade, realismo. Então, aqui já é um pouco mais de estilo, que eu acho que tem um pouco a ver com um retrato corporativo, assim, alguma coisa mais de simplicidade, né? Sem o barroco que vem depois já traz um pouco mais de complexidade, que também pode ser usado, né? Mas eu acho que essa naturalidade e realismo acho que tem muito a ver com esse processo. O estudo da anatomia, né, que começa nesse período também, e emoções humanas que tem muito a ver com direção, né? O que você quer passar, que tipo de emoção você quer passar pela postura, pelas expressões, né? Então, acho que isso tudo vem muito dessa época e que hoje se fala muito, né? Também de arquétipos e tal, e eu acho que acaba chegando muito nessa parte de emoções, né? Do que você quer trazer com essa imagem, né? Com o simbolismo da imagem que você está trazendo. E eu acho que essa época traz muito desse processo.
eu trouxe algumas imagens, por exemplo, Rafael aqui, você começa a ver, tem uma coisa das posturas que, claro que a gente sempre tem que medir o que, que é possível trazer, né, para um retrato hoje, né, e depende do que você está trazendo, do que você está fazendo, a busca, mas eu acho que são inspirações interessantes. Eu acho que nessa época tem muita coisa da fé, né? Muitos desses artistas tinham a igreja como clientes, vamos dizer assim, né? Então a coisa da religião é muito forte, né? Da coisa da fé nas pinturas, né? Então tem esse tipo de emoção também, né? Mas eu acho que esse tipo de emoção você pode trazer para outras coisas, outras áreas, né? Aqui Michelangelo, e você começa a ver o jeito, né? Tanto a parte da luz, né? Luz e sombra, mais uma coisa mais que dá uma profundidade, mais volume, né? Para as pinturas, mas também das posturas, experimentando coisas diferentes, né? Aqui tem uma coisa, uma postura meio feminina, me parece, às vezes, assim. Mas você vê o jeito, né? A gente vai pensando, eu acho que na fotografia, né? No retrato tem muito de experimentação, né? Também. E você vê que nesse período eles estavam experimentando muito, né? Então começa a ter uma coisa aqui, o apoio, né? O joelho dobrado, outra na perna esticada. Eu acho que essa busca é muito interessante no retrato e você começa a trazer experimentações que você pode, né, usar numa sessão de retratos, onde você tem uma base e a partir daí você vai buscando, experimentando e vendo o que funciona para a pessoa que você está fotografando, né? Então, bastante coisas mais, né? Tem essa coisa da maternidade muito forte, né? Que eu acho que também tem muita conexão com o ato religioso, né? Mais algumas imagens dessa época, família, né? A coisa da relação, como você, para quem faz retratos de família, né? Eu acho que aqui tem muita inspiração interessante, como a interação dessas pessoas, né? Como elas se posicionam, como elas se tocam, né? A coisa da mão, eu acho muito importante nessa época, né? O Leonardo da Vinci tinha muito essa coisa de desenhar as mãos, os detalhes, né? Até aquela precisão. E você vê nessas fotos que sempre a mão é algo que tem um destaque, né? Tem uma delicadeza que eu acho bonita também. Você vê as posturas, né? É muito interessante para a direção de modelos você estudar, né? Quando você vê uma imagem, você estudar do pé à cabeça como estão posicionados, a forma que o pé está, o joelho levemente dobrado, né? O quadril para o lado, né? Ela levemente torcida com o braço. Eu acho que tudo isso ajuda muito a direção, quando você começa a observar as pessoas como um todo e entender mais ou menos, pô, aquela postura tá boa, por quê, né? E daí eu acho que essa busca é interessante. A delicadeza da mão, eu acho que a mão sempre é uma coisa importante na fotografia e sempre um desafio, né? Onde coloca a mão, como faz com a mão. E aqui, obviamente, são coisas mais teatrais, vamos dizer assim, da época, assim, né? Das temáticas, mas é interessante perceber, né, o potencial do que é possível fazer nessas posturas, né? O apoio, né? Você vê o apoio, sempre é interessante, e depois a gente vai ver um pouquinho do começo da fotografia, o como isso é decisivo também. Eu acho que tem a ver com postura. Aqui também é uma coisa bem teatral, né? De emoção, que a gente estava falando das emoções que essa época trouxe para a pintura, né? Muito forte, trazendo, você consegue sentir a emoção né, o que a pessoa está ali, talvez de desespero, não sei, eu acho que poderia ter várias leituras, né? Ela olhando para Deus ali, pedindo ajuda. Eu acho que tem uma coisa das emoções muito forte, eu acho que a coisa da direção você pode trazer isso, e daí, claro, depende do foco, né? Mas trazer essas emoções, eu acho que para uma postura é bem interessante. Aqui, né, a coisa do rei, do poder, né, de ampliando a imagem, né, de ganhando, né, os braços mais abertos, né, eu acho que tudo isso tem a ver com arquétipos também, e que nessa época já se trazia muito desse tipo de direção, né, dependendo de quem eles estavam falando, né.
movimentos, né? As mãos de novo, né? Muito dramáticas, o olhar de lado, você vê, né? Formas de postura interessantes. Aqui a delicadeza, de novo as mãos aparecendo, né? A iluminação, brincando com props, né? Com objetos, o apoio, né? O apoio, aqui mais uma vez a dramaticidade. Mais uma vez Michelangelo aqui. E a gente entra um pouquinho em Leonardo da Vinci, que obviamente ele teve um papel na arte super importante, considerado um dos grandes de todos os tempos, mas teve essa parte também de estudo do corpo, que eu acho que é aqui já um retrato, né, bem retratão, assim, que é importante para a gente também, que a gente usa, né, a expressão, você trazer isso numa fotografia é muito poderoso, né? Uma das dos grandes estilos, né, do retrato é isso, né, o rosto, né? Você conseguir trazer uma dramaticidade somente usando o rosto. E aqui a imagem mais icônica, né, que é estudo do corpo como um todo e já pensando em posturas e aqui nas simetrias e tudo, né? Coisa da lei áurea, né, que a gente também sempre usa muito, né, da relação, ele brincava muito com isso, né, da relação das partes do corpo, né, que tem a ver com a lei áurea, o corpo, né, ele segue muito essa coisa da lei áurea, né, e as proporções e do corpo perfeito, né, e ele traz muito isso, acho que tem muito a ver com o que a gente busca no retrato, né, então acho que tem muita inspiração interessante para tirar daí. É, E você vê, né, posturas bem, né, quando você usaria exatamente isso num retrato, talvez um retrato mais artístico, vamos dizer, né? Mas eu acho que o estudo é interessante, né? Essa busca de entender como o corpo funciona, como o corpo reage a diferentes posturas, aqui o apoio, né, ele mais debruçado, uma coisa ou parece ser um cara cansado, ou um cara seria mais idoso, alguma coisa assim. Eu acho que traz muito dessa expressão onde você consegue sentir quem é a pessoa a partir da postura, né? Entender assim o que está acontecendo. Existe uma história por trás da postura, né? Eu acho que isso tem muita inspiração interessante assim para trazer. Aqui mais uma vez estudo das proporções. Ele tinha essa preocupação, né? De mostrar a proporção do rosto, né? As distâncias. Ali do lado direito também tem uma coisa de uma postura, a pessoa apoiada. Você vê que ele estava sempre estudando diferentes posturas, que, de novo, tem muito a ver com direção de modelos, né? Mais posturas, mais estudos aqui interessantes. Ele, né, mostrava muita coisa dos músculos, né? Uma postura mais de modelo aqui, vamos dizer assim, né? Mas você vê que já tinha, né, toda uma coisa de direção muito forte. Eu acho que os caras eram mestres de direção, até porque eles ficavam muito tempo com o modelo, né, ali fazendo as pinturas e tal, experimentando. Eu acho que era um processo de grande aprendizado, assim. Eu acho que os desenhistas podem ser grandes fotógrafos, né? Eu acho que tem, tipo, Cristiano Mascaro, que é arquiteto, né? Eu acho que essa coisa da relação, o Cartier-Bresson, que era desenhista também, né? Eu acho que essa coisa do desenho com a fotografia também conversa muito, né? Você vê, né? De novo, né? Mais experimentação. Acho que traz muita inspiração, assim. Putz, vamos pegar e experimentar, né? Posturas, né? Você vê que como eles faziam isso, né? E descobriam coisas únicas, mais do que ter uma cartilha, né? Obviamente a cartilha é importante para o nosso meio de trabalho, porque a gente precisa resolver a coisa quando tem que resolver, mas eu acho que a coisa da experimentação é muito importante. E aqui o criador oficialmente da anatomia, né, que era um médico, né? Eu acho que o Leonardo da Vinci é logo antes dele, assim, ele morreu e nasceu o Andrés, basicamente. E
de certa forma, o Leonardo da Vinci já fazia um tipo de anatomia, né? Mas aqui um médico mesmo, e daí começa, obviamente, a estudar o esqueleto, os músculos de uma forma mais concreta, assim, mas é o cara que cria anatomia, que eu acho que também acaba tendo muito a ver com direção de modelos, que é você entender o corpo, o funcionamento, e começar a enxergar o corpo como um todo, né? Que é o que eu estava falando, né? Como você vê uma postura, você tem que estudar ela como um todo, entender mais ou menos o que está acontecendo ali, né? Eu acho que essa é o grande segredo, é a observação e atenção, né? Então você vê alguns dos desenhos dele, ele já tem até uma dramaticidade, né? Não sei se ele traz isso de Leonardo da Vinci, assim, mas tem uma dramaticidade nos desenhos dos músculos, né? Mostrando os grupos musculares, mas já tem uma coisa da postura, de como os músculos reagem ali a cada postura, a cada movimento. Tem uma coisa meio delicada, às vezes, né? Meio feminina, às vezes me dá a impressão. Mas eu acho que é uma coisa da moda da época, né? Que eu acho que essa época do renascentismo trazia muita coisa de Roma e de Grécia ainda. Eles tinham muita inspiração nessa fase. Então, eu acho que isso tem muito dessa época também, assim, tem influência, né? Bastante de Roma e Grécia. Aqui, ó, uma dramaticidade, né, nos desenhos dele de anatomia que é interessante, né? Tem uma teatralidade aqui que eu acho que é bem inspirador também. Mais posturas, mostrando o corpo inteiro, o braço aberto, né? É interessante você pegar coisas que podem trazer para uma sessão onde você traz um pouco mais de dramaticidade, um pouco mais de sentimento, movimento para a sua sessão, né? Até um esqueleto aqui tendo um pouco de, né, tendo esse apoio, né, que foi tanto usado no começo da, do, 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 da fotografia, né, nos retratos, nessa coisa do apoio sempre foi muito presente no começo da fotografia aqui, de certa forma trazendo algo semelhante, né? E mais um desenho aqui feminino. A escultura também, né, dessa época, Michelangelo, eu acho que também era um mestre aí de saber guiar os seus modelos, né, e mostrar também até onde o corpo pode ir, né. Olha que interessante o jeito que ele está sentado, como isso poderia ser uma inspiração para uma sessão de retratos, e o cara estava lá no século XVI, né, fazendo isso. Então, o jeito que ele senta, o pé um pouco desalinhado para trás, o jeito que a mão está posicionada, com apoio, o como uma obra antiga pode trazer coisas que a gente usa até hoje como uma inspiração, né? E eu acho que o processo ainda de pintura, de desenho já é mais lento que a fotografia, então tem a coisa do contato mais longo com o modelo. Imagine uma escultura em mármore, o quanto tempo ele ficava ali naquele processo de atenção com a postura. Então, acho que tudo isso é muito interessante de pensar. O Davi, né, que é bem cônico, né? Uma postura simples, mas tem um desalinhamento da perna, né? Tentando trazer essa perfeição, mostrar essa perfeição do corpo, né? Acho que do esportista, né? Não sei exatamente assim. Mas Pietà, né? Pietà também de Michelangelo, mostrando uma dramaticidade aqui, né? Mas mostrando como o corpo reage a diferentes coisas, né? Trazendo uma dramaticidade também. Rafael, que eu mostrei até no começo, né? Também é um pintor dessa época bem importante. E ele tinha muito essa coisa dos detalhes, muito delicadeza, né? Que eu acho que também dá para trazer bastante coisa para a fotografia, né? O como essas obras podem inspirar, né? A história da arte é gigantesca e tem milhões de inspirações, mas essa fase é bem icônica por um lado, assim, por esse processo inicial, né? De tudo isso, assim.
E aqui toda uma dramaticidade, um teatro praticamente acontecendo. Aqui você vê uma série de posturas, né, dramáticas, como as pessoas estão reagindo e posicionando as mãos, e é bem interessante essa dramaticidade que, que tem uma conexão também com a simplicidade da época, assim. Aqui também é uma obra bem simples, um retrato, mas tem uma postura, as mãos, o jeito que ela está meio em três quartos, né? A luz, tudo isso dá para trazer, né? Aqui você já vê bem a coisa do volume, né? Da época que começa a surgir, da luz e sombra. Mais uma obra importantíssima do Rafael aqui. E eu passo rapidamente por Rembrandt, que na verdade já entra numa outra fase, mas que eu gosto muito do trabalho dele, e que daí já entra no barroco, que daí começa, né, o chiaro escuro, mas que na verdade isso tudo já estava surgindo ali na época anterior. Mas aqui levando a um extremo, né? Eu acho que daí o barroco tem muito essa característica que quebra com o renascentismo, que é você ser mais complexo, né? Ter os detalhes, né? A coisa da arquitetura. Então, muda um pouco, seria um passo depois, quebra um pouco, né? Com essa parte. A luz, né? Mais dramática ainda, mas daí ainda a gente consegue trazer e estudar um pouquinho essa coisa das posturas e entender um pouquinho o que a gente pode trazer para as nossas sessões de retratos. Imagens femininas também, como ela, né, obviamente tem as coisas da época, que ela tá, não sei, parece que está fazendo pedicure, não sei exatamente todo o processo, mas tem sempre uma coisa mais teatral, mas é interessante essa coisa do estudo do corpo, né? Aqui uma postura também bem teatral, mas bem bonita, né, de um estudioso ali pensando também uma iluminação linda, né? Tem essa época a coisa da iluminação acho que até se destaca, né? Mas é interessante ver também a forma da postura, a mão no rosto, né? Que a gente usa tanto, né? É, a forma que ele está apoiando o pé, eu acho que tudo isso são coisas interessantes. A gente vai trazendo uma naturalidade maior na hora de mexer com o corpo, né? Um retrato mais tradicional. Também mais uma obra bem famosa dele, que tem essa coisa da luz da janela entrando, né, bem direcional, e as expressões. E essa mais pela dramaticidade da obra mesmo, que eu acho lindo. E daí eu queria passar, para a gente já indo para a fase final da conversa aqui formal, que é mostrar um pouquinho do retrato no começo da fotografia, que eu acho sempre muito curioso de falar, porque imagina você fotografar onde você tinha que expor 30 segundos, né? Uma fotografia, e como isso, cara, acabava dando uma limitação do que você podia fazer e direcionou a forma que as pessoas posavam e tal. Mas o como isso, às vezes, você pode ainda trazer mesmo hoje, não tendo a mínima necessidade de apoio, por exemplo, né? Mas você sempre vê que, de alguma forma, as pessoas estão se apoiando em alguma coisa, porque as exposições eram muito longas, né? Não pode ter tanto movimento. Mas você vê as posturas, né? Ainda eles conseguiam umas fotos com uma dramaticidade, né? As pessoas sentadas, né? O Lincoln aqui, você vê que está sentado, apoiado, tinha que ficar totalmente parado também. Foto todas, essa daí século XIX, ainda bem no comecinho da fotografia. E a mão, você vê que tem um pouco borrada, né? Ele deve ter mexido um pouco, mas são, né? Eu acho que isso tudo ainda traz elementos, apesar que hoje, como eu falei, não é uma necessidade. Eu acho que traz elementos da postura e eu acho que traz um pouco dessa ideia da história e como o meio acaba as limitações e o como você está fazendo acaba direcionando um pouco as posturas de uma época assim também, né? Essa coloco porque é considerado
primeiro retrato, né, da história, eu acho interessante isso. Eu acho que, se eu não me engano, esse é o Daguerre, talvez, não tenho certeza, mas... E um estúdio da época que eu acho legal ver, com luz natural, né? Super legal esse estúdio, né? Imagina, hoje em dia ia ser sucesso. E, você vê que tem várias, se você olhar atrás, assim, é tudo elementos de apoio, né? Tem a cadeira, tem uns outros elementos atrás que é tudo para apoiar braço, apoiar, se a pessoa ficar meio presa, às vezes eu até apoiava a cabeça por trás, para a pessoa ficar, não ter como se mexer, assim, sabe? É quase uma sala de operação mesmo, assim. Porque se a pessoa se mexia, não ia ter a mesma qualidade. E o cara, né, era realmente uma coisa para poucos, né, fazer um retrato, porque o cara tinha que ser muito bom, retratista. Todo o processo era caro, assim, né, e difícil, e longo, uma série de coisas. Então era como fazer um quadro, uma pintura, assim, era uma coisa para poucos, assim. Aqui esse general, né, 1864, né, você vê. Ele está apoiado. Aqui não dá para ver ele apoiado, mas provavelmente ele está apoiado em algum lugar. De novo, aqui não dá para ver ela apoiada em algum lugar, né? Mas é uma obra bem antiga. Ela com certeza tinha algum apoio escondido assim nela, assim, sabe? Para ela estar firme, assim. Aqui ela sentada, apoiada, uma postura bonita, né? Que eu acho que daria para fazer hoje. Ela tem um apoio no cotovelo e tudo isso, além de ficar bonito, dramático, ajuda a fazer, tornar possível uma foto tão nítida assim, né? Então, isso que eu tinha preparado para vocês, eu acho que a gente pode abrir um pouquinho, né? Uns 10 minutinhos, 15 minutinhos para a gente, se vocês tiverem alguma pergunta. Deixa eu fechar aqui o compartilhamento de tela. E legal. Eu acho que não está travado o som de ninguém. Se alguém quiser fazer uma pergunta ou contar um pouquinho o que faz na fotografia, se usa direção de modelos e se tem algo que queira compartilhar aí com a gente. Alguém tem alguma época da arte, alguma inspiração, alguma coisa que acha que é interessante assim para fotografia? Que vocês gostam, assim, alguma época da arte que é importante para vocês, que, né, fora essas épocas, esses recortes que eu trouxe. É... Valeu, Arnaldo, pela mensagem aqui. Valeu, Nando. Ó, o Dênio falando que gosta de fotografia corporativa, bacana. Cara, a Karen perguntando sobre como eu faço, né, para trazer sentimentos nas minhas sessões de retratos. Eu acho que tem várias formas, né? Mas eu acho que o principal, que eu comentei no começo até, Karen, eu acho que o principal, principalmente nesse tipo de retrato, assim, que você quer que a pessoa seja o máximo ela possível e que seja a pessoa mais ela, mais à vontade, mais, assim, sem estar tensa. Eu acho que a coisa do relacionamento é o mais importante, assim, é você ir descobrindo formas, gatilhos mesmo, como você coloca aqui, para você deixar ela mais à vontade e para ela confiar em você. Então, você tem que, primeiro, uma das coisas importantes a pensar é que existe um tempo da sessão para você conseguir isso. Ou você tem uma possibilidade de conectar com ela antes, assim,
Então, você pegar e conversar um pouquinho com a pessoa, ela saber quem é você, ou às vezes ela já te conhece um pouco. Você tem que conhecer, saber, às vezes, descobrir algo que ela que tenha a ver com você e que vocês podem trocar e sentir uma conexão. Eu acho que isso é o principal, assim. Eu considero o principal para você trazer o sentimento que deseja transmitir, assim. E daí eu acho que depende da área que você fotografa. Que área você costuma fotografar, Karen? Porque eu acho que numa sessão de retrato corporativo, como eu falei, em geral é menos dessa dramaticidade, né? Você não vai pensar, pegar ela triste ou desesperada ou, né, alguma coisa assim. Em geral, ou você vai buscar alguma coisa mais confiante, ou a pessoa mais alegre, ou séria, ou é, daí eu acho que a postura você pode movimentar, pensar coisas diferentes, buscar amplitude, movimento, mas você tem que deixar a pessoa bem, assim, confiante, mostrar que ela não está nervosa. Isso já é um grande ganho, assim, sabe? Se você os autorais, autorais eu acho que é muito da coisa que a gente estava falando que Leonardo da Vinci fazia, e eu acho que daí dessa época eu acho que traz muito para você, que é a experimentação, né? É você, eu acho que é vencer o medo, que o medo faz parte, né, de errar, né, essas coisas. E experimentar, né? Eu acho que os trabalhos autorais estão aí principalmente para isso, né? Para você experimentar e buscar. Eu acho que daí muito do cinema, da arte, eu acho que vai ajudar muito, que eu acho que pode trazer inspirações, assim, né? Para você buscar coisas mais dramáticas ou buscar um caminho do que você quer mostrar, porque às vezes o trabalho autoral, quando é uma série, daí já eu acho que entra até num outro caminho, mas quando é uma série, às vezes você tem que buscar um fio condutor, né? Eu acho que isso vai te ajudar. Então, quando você vai fazer um retrato feminino, você pode inicialmente buscar o que vai ligar, como numa sessão de modas, né? O que vai ligar essa sessão. Sei lá, todas as fotos a pessoa está de costas, não sei, alguma e daí você brinca com algum elemento que você vai poder mudar ali, né? Então, eu acho que trabalho autoral tem muita coisa da história e de uma linha, né? De um começo, meio e fim, ou então de uma linha conectora, né? Eu acho que vai conectar a série, né? Quando não é uma foto individual, né? Quando é uma foto que poderia ser um trabalho autoral, uma foto única ali. E daí você vai ter que buscar essa experimentação, que luz, daí tem tantos elementos, né? Além da pose, vai ter porque daí não existe regra, né? Trabalho autoral realmente não existe regra nem de beleza. Você não precisa fazer a pessoa ficar bem, né? A pessoa não precisa sair bonita, né? Então já legal, Karen, obrigado. É um assunto muito bacana a direção, né? Dá para falar muito, realmente tem muitas nuances que dá para conversar e caminhos, né? Que vão. O Anderson está dando uma, uma referência de filme aqui do Leni Riefenstahl, nem sei como fala, Olímpia 1 e 2. Mostra muito a busca da perfeição da reprodução da imagem do corpo, baseada na Grécia Antiga. Ela foi responsável pelo filme dos Jogos Olímpicos de Berlim, Encomenda de Hitler. Ah, eu sei quem é. Legal. O Áureo entrando no mundo dos retratos, né? Você faz eventos, né? É muito legal, Áureo. Pô, acho que é uma transição bacana. Eu acho que tem muito a ver, porque tanto evento quanto retrato, por exemplo, no mundo corporativo se conversam, né? Então, em termos de cliente, né? Eu acho que é uma transição interessante, porque você criando um portfólio, você se organizando nesse meio, você pode. Você tem os clientes ali, né, nos seus trabalhos de evento, onde você pode fazer contato, tá se mostrando, né? Seria um dos caminhos. Então, eu acho que é uma transição que faz super sentido. E eu já fiz bastante foto de evento. Não é o que eu mais faço, na verdade, mas já fiz, ao longo dos anos, fiz bastante.
tanto no valor econômico, eu fazia bastante evento, não era o que eu mais fazia, eu fazia muito mais retrato, assim, mas às vezes tinha uns eventos, a gente cobria, e alguns trabalhos que surgem, né, que eu faço, hoje eu faço bem pouco, assim, evento, faz tempo que eu não faço, mas sempre estou aberto a fazer. Eu acho que eu sou jornalista, então o evento tem coisa da cobertura, né, eu acho tem um lado interessante. Se existem nichos específicos dentro do retrato, existem vários. Aham. Existem vários nichos, né? O retrato, né? Eu fiz até um congresso, né? O Congresso Brasileiro de Fotografia, que falava só de retratos. E daí pegava para mim, assim, o retrato está em tanta coisa, assim, que na verdade quase todas as áreas da fotografia têm possivelmente um retrato, né? Então pegava fotografia antropológica, tem retrato, publicidade tem retrato, daí tem o retrato corporativo, né? Daí tem retrato de família, retrato de newborn, né? Que é famoso. É, fotografia de casamento, né? Tem retrato, né? Tem o retrato da noiva, que é bem retrato também. Então, realmente tem várias áreas do retrato, né? O retrato pode entrar numa fotografia esportiva, no fotojornalismo, com certeza, documental, tem muito retrato. Então, o retrato, para mim, se tem foto de pessoa, é um retrato, e principalmente se a pessoa, de alguma forma, se torna um elemento importante ali da fotografia, né? Então, até pode, numa paisagem, ter, de certa forma, um retrato ali, né? Não sei. Porque daí entra uma discussão mais longa, assim, porque na publicidade tem muito retratão, assim, também, né? É um retrato do rosto da pessoa, é um retrato na publicidade, é realmente retrato, mas não é ao mesmo tempo não é, né? Porque depende do que você está considerando ali, porque não é um retrato da pessoa, é um retrato de um personagem ali que na verdade, às vezes tá vendendo uma ideia e não a pessoa, né? Mas é um retrato, então acho que o retrato ele está em várias partes da fotografia, tem várias áreas que o retrato e que se conversam, né? Isso que é legal, assim, se você tem a expertise de um trabalho de retrato corporativo, por exemplo, eu já fiz fotos de grávida, já fiz casamento, assim, os elementos publicidade, os elementos se intercalam, assim, a forma de iluminar, a interação com as pessoas, e daí, obviamente, você vai podendo trazer elementos diferentes para cada fotografia, mas as, o retrato, você sabendo, né, tendo o domínio de um retrato corporativo, por exemplo, você vai poder ir para diferentes áreas do retrato, com certeza. Ô, Cláudio, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Daniel. É Daniel que está falando? Meu nome é Daniel e eu trabalho, como eu gosto de fazer retrato, né? E eu tenho um projeto também social que envolve, sobretudo, a juventude negra. E daí, Legal. nesse contexto de eu amar fazer fotografia, né, e retratar pessoas negras, é algo, assim, muito específico, né? Porque o que acontece? E daí, quando você envolve retrato, envolve muito também a subjetividade dessas pessoas, né, que você está atendendo, desse público. E daí eu tanto faço meu trabalho fora desse projeto quanto dentro do... Então, assim, antes do ensaio, é necessário uma conversa, né? Um pouco, assim, para entender o contexto dessa pessoa, se ela já realizou um ensaio antes, se ela não realizou, se é a primeira vez. E daí existe uma atividade da minha parte, né? De criar um ambiente, né? Criar uma relação que seja propícia para essa pessoa se sentir segura, já que muitas das vezes também, né? Eu estou atendendo um público negro, tá vindo para uma fotografia mais específica, que é de um fotógrafo negro. E daí você falou, durante a apresentação, né, sobre esse período renascentista, e também pensando assim na nossa população, né, sobre a população brasileira, que é majoritariamente negra, mestiça, né, vem de um contexto também onde os parâmetros de beleza, né, começam a ser estabelecidos, né. Então, a gente lida aqui, né, com a realidade latino-americana, que e muitas vezes está fora desse padrão. Sim. Então, eu vejo na fotografia também, sobretudo na de retrato, uma forma da gente construir esses lugares que não existiam antes.
né, de reafirmar essa identidade. Então, eu acho que é uma oportunidade muito rica, porque também, assim, além de estar executando, né, na atividade que a gente gosta, a gente está também construindo novos parâmetros, né, que ficam ali estabelecidos, documentados. Então, eu acho que a foto retratista ela tem um papel muito importante também nesse conjunto assim coletivo, sabe? É por isso que me interessa estar aqui hoje presente, estar compartilhando e ouvindo você, ouvindo aqui o pessoal, né? Legal, Daniel. Pô, obrigado por compartilhar. E acho que nossa, falou tudo. Acho muito importante. Eu peguei um recorte, obviamente, ali são pessoas brancas, europeias, de uma época específica. É a Europa tem uma influência artística no mundo muito forte, né? Realmente não tem como negar, mas obviamente não é a única. Foi só um recorte. Obviamente, a influência africana é super bonita, super forte também, no Brasil, principalmente. Principalmente não, mas também, né? Mas realmente tem uma influência inegável no Brasil, né? Mais da metade da população é negra. É, e eu acho que o papel da fotografia, obviamente, é sempre estar transformando, e aquilo é só um recorte. Eu acho que a gente pode trazer coisas, mas eu acho que a época, obviamente, vai trazer tudo diferente, né? Novas formas de pose, tem influências. Não sei, se a pessoa é uma pessoa do rap, não sei, por exemplo, já abre possibilidades diferentes. A forma delas se posicionar, de fazer os movimentos vai ser diferente. Se é um capoeirista, se é um sambista, tudo isso vai já influenciar a forma de você dirigir, né? Que são daí coisas mais icônicas, né? Você fotografar a pessoa, você vai fotografar um músico, naturalmente já traz possibilidades diferentes, né? De como que é o que você falou, né? De você sentar para a pessoa e conversar e saber um pouquinho quem ela é. Eu acho que o trabalho autoral, também documental, assim, eu acho que traz essa beleza, né? De você poder realmente experimentar e trazer coisas que às vezes no dia a dia do trabalho você fica um pouco mais limitado, né? Que alguém perguntou de posturas, poses coringas, né? Para quando você está com o executivo, que daí já muda um pouco, né? Porque você tem aquelas posturas mais ou menos que você sabe que funciona, né? Mão no bolso, ficar meio em três quartos, aproveitar coisas para a pessoa se apoiar, como a gente viu bastante nas imagens. Eu acho que isso para qualquer pessoa é possível, né? E eu acho que depois você vai quebrando isso, né? Você faz a pessoa sentar em cima da mesa, sentar no chão. E eu acho que na coisa da direção, que eu acho que o Daniel também trouxe, de certa forma, que é você tem que sentir um pouco o que a pessoa te entrega, né? E eu acho que daí é a coisa do mergulhar sempre no desconhecido, porque cada sessão você vai poder dar uma base, um início para a pessoa, mas a gente tem que saber e ter, né, ter esse pensamento que o retrato é uma construção dupla ali, né? Não é só você. Então, eu já fotografei diversas pessoas de diferentes culturas, diferentes, né? Eu fiquei um ano na África, por exemplo. E daí, obviamente, eu vou sentir o que que a pessoa vai me entregar, né? Eu tenho um lado documental muito forte, assim, como jornalista, então eu faço muito street photo, já fiz, né? Não tenho feito muito, mas ainda gosto, assim. E documental também, já viajei bastante. E, por exemplo, no período da África, eu trabalho mais documental. Então, você vê um pouquinho o que que a pessoa te entrega, muitas vezes, né? A coisa da observação, de esperar um momento. Mas num retrato que você está dirigindo, a pessoa tem uma limitação de tempo e da coisa da pessoa saber que está ali por um motivo específico e tal, mas é você também estar observando aquelas oportunidades. Eu acho que tem muito de você permitir a pessoa entregar um pouquinho do que ela é, e a gente consegue muito isso através de provocações, assim. Eu acho que a coisa da direção é mais provocações do que exatamente em alguns momentos você pode realmente dirigir a pessoa, né? Como você, faz assim que eu acho que vai ficar melhor, né? Tá
não está ficando legal a posição, você não está bem. E cada pessoa, obviamente, vai ser de um jeito, porque o biotipo é diferente, o momento é diferente, a luz é diferente. Então, eu acho que tem uma questão de experimentação e tem muita questão de provocação, assim, e observação e saber entender essa troca, assim, porque cada pessoa realmente é diferente. Existem as diferenças mais fortes, que é a área que a pessoa atua, a raça, o sexo, orientação sexual, uma série de coisas, tá? As culturas, religião, tem algumas coisas que são mais claras, assim, na diferença, mas a verdade é que cada pessoa vai poder te entregar de um jeito uma coisa, né? Porque você não sabe a história da pessoa, quem ela é, se ela é tímida, se ela é mais extrovertida, e às vezes até e quem é tímido não é tímido em tudo. Então, de repente, você consegue tirar uma coisa da pessoa que é um lado que é ela mesmo, mas é um lado que às vezes ela nem se enxergava tanto e ela não é tão conhecida assim, mas é ela também, assim, porque de certa forma você conseguiu deixar ela a pessoa à vontade, trazer algo dela que ela às vezes nem sabia que tinha, assim. Então acho que o retrato é essa dança mesmo, assim, de você tem que saber brincar com esse ritmo, assim, entrar no ritmo da coisa e cada sessão vai ter um ritmo. Às vezes a música trava, tem um descompasso ali, mas é tentar entrar no ritmo mesmo. O Dênio está falando que o forte dele é fotografia de paisagem, mas ultimamente fotografei pessoas no seu ambiente de trabalho ou praticando o seu esporte preferido. Então, isso é muito bacana, eu acho você. Eu gosto muito dessa coisa, né? De você estar com a pessoa no ambiente dela, né? Eu acho que isso tem muito a ver com retrato, né? Porque o ambiente que ela está, quando é um retrato puro, onde você quer mostrar a pessoa, você está no ambiente que ela se sente mais à vontade, eu acho que traz muito, né? Além de como ela está, da postura e tal, é onde ela está, como ela está agindo. E eu acho que com o esporte também é muito bonito, né? Porque tem a coisa, sei lá, eu já fotografei, por exemplo, velocistas, né? Você vai ali na pista, tem toda a coisa da iluminação e as posturas, parece uma coisa de Leonardo da Vinci também, de novo, né? Você estudar como a musculatura vai trabalhar na pose dele de correr ou de jogar futebol americano, não sei. Então, eu acho que são áreas bonitas de experimentar. E fotografia de paisagem, eu acho que tem muito também possibilidade do retrato estar presente na futura, tipo uma foto de National Geographic, né? A foto antropológica, né? Que é você vai na Namíbia, numa tribo rimba, no meio do semideserto, e você faz um retrato ali onde tem também o ambiente que ela está, né? O semideserto, as acácias ali. Então, eu acho que, né, o retrato ele pode conversar com várias áreas, assim, né? Não sei se eu perdi alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. O Anderson passou aqui o link do documentário. Legal. Onde pôr a mão, né? O Anderson falou aqui. É sempre a dúvida, né? Essa coisa do braço cruzado, né? O Anderson fala. Eu não sou contra braço cruzado, assim, tem essa coisa, né, é muito clichê, né? Mas todas as posturas são clichê, na verdade, né? O que que não é clichê, né? Mas, obviamente, você tem que experimentar outras coisas, mas o braço cruzado não ficou nessa ideia que não pode ter. Eu acho que é uma forma, às vezes, até de começar, sabe? Uma forma a gente fica tanto negando que a gente fica nervoso, né? Não precisa negar. As coisas que você sabe que funciona, experimenta e depois vai quebrando, assim. Porque cada vez, cada pessoa funciona de um jeito. Braço cruzado às vezes funciona, às vezes a pessoa está mais gordinha, não sei, às vezes a pessoa vai ficar bem, assim, não é um problema. Daí, mão é experimentação, colocar ela para interagir com coisas do corpo, da roupa, apoiar. Eu acho que é buscar esse tipo de coisa, assim. Bolso quando tem, mão na cintura, né? Tem aquelas mais tradicionais, mas é isso, assim, no retrato corporativo você pode experimentar coisas mais excêntricas, né? Vamos dizer, movimentar o braço, gesticular,
fazer uma coisa mais teatral também, mas você tem que ter aquelas mais tradicionais, onde a pessoa vai estar com uma postura bonita e tal, e é isso. E o negócio é você observar a mão, se ela está tensa. Eu acho que isso é uma coisa importante. A pessoa trava muito, ela mostra muito nervosismo na mão, assim. Então, eu acho que é observar a mão, assim. Se a pessoa estiver tensa, você sabe que você tem que trabalhar um pouquinho nisso, assim. Não conheço o trabalho do Joe McNally. Quer dizer, talvez eu conheça, mas eu não sou muito bom de nomes. Pelo nome, eu não conheço Joe McNally. Ele faz bastante retrato. Tem uns caras feras na National Geographic, né? Quando eu comecei, era o sonho, né? Entrar na National Geographic. Depois foi mudando um pouco, mas eu gosto muito ainda, né? Eles são muito bons. Eu já vi coisa do Joe McNally. Estou vendo a foto dele. Eu já vi vídeos dele, alguma coisa. Estou abrindo aqui o site dele para olhar. Ele faz coisa para National Geographic, porque não parece que National Geographic é bem retratão, né? Assim, né? É bonito. Ah, tem vários retratistas feras, né? Por aí. Ele faz bastante retrato, né? Eu, deixa eu ver se alguém comentou mais alguma coisa que eu estou falando aqui. É legal, eu estou vendo aqui o site dele, tem uns retratos bonitos. O retrato corporativo, por exemplo, eu já tive muito em empresas. Eu estou vendo umas fotos dele aqui. Já fiz muito retrato dentro de empresa, fundição. Eu fui, sei lá, por exemplo, como chama Eldorado, lá da Vale, no Pará, que é a maior mineradora de ferro do mundo, assim, que é um lugar gigantesco, assim, eu fiz retrato lá. São uns lugares muito dentro de fábrica, dá para fazer uns retratos incríveis, assim. A coisa da iluminação, assim, fazer retrato corporativo tem muito essa coisa, né, de interagir com onde que é coisa do, né, alguém comentou do esporte também. Eu acho que tem muito isso também no retrato corporativo. Muitas vezes a gente está dentro de um escritório, traz algumas limitações, mas às vezes a gente tem a oportunidade de quebrar um pouco isso, né? Sair um pouco do escritório, ir para a rua, e quando é numa fábrica, por exemplo, aproveitar, né, esses cenários que são incríveis, né? Mas é isso, retrato corporativo não é só escritório, né? Por exemplo, mexe com todas as profissões, advogados, médicos, né, profissionais liberais, empresários, músicos também, né? Eu já fotografei diversos músicos. Então, eu acho que a beleza do retrato, nesse lado corporativo, que é pegar o trabalho mesmo da pessoa, já é muito amplo e, obviamente, isso pode se expandir muito, né, para outras, né, pessoas me chamam, às vezes, para fazer fotografia de família, onde você pode brincar muito mais, e, às vezes, experimentar muito mais. Então, acho que o retrato é essa beleza da experimentação. Então, a provocação que eu deixo para vocês é vocês experimentarem bastante, né? Quando tiver a possibilidade de fazer trabalhos autorais, como o Daniel faz, e quem mais comentou que fazia, a Karen, né? Também comentou que faz. Eu acho super legal, assim, até eu entrevistei uma vez um fotógrafo que faz alimentos, né? Faz comida, publicidade de fotos de alimentos, e ele faz fotos como autoral, ele faz fotos de nu feminino, assim. E ele experimenta muito, ele faz uma iluminação diferente e tal. E eu acho que ele fala que traz muito também para o trabalho dele, porque iluminação é iluminação, assim. É um pouco diferente o corpo com o alimento, mas tem conexões, então ele consegue trazer coisas até para o próprio trabalho também. Então, experimentem, eu acho que essa é a provocação que eu deixo. E eu agradeço aí a participação por terem ficado aí até o fim e pelas participações, as perguntas, os comentários aí de todos. E a gente vai se falando aí durante a semana. Amanhã, semana que vem tem mais. E qualquer coisa me mandem dúvidas, aí a gente vai falando. Valeu. Um abração em todos aí. Boa noite. E a gratidão a vocês aí.
Valeu.